Muito boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui iniciando mais um Gazeta Entrevista nesta quinta-feira, gente. Olha, eu quero te convidar já a ir nas nossas redes sociais aí, Facebook, Instagram, nos siga também no YouTube. E você pode assistir, ver as entrevistas a hora que você quiser. O nosso bate-papo com hoje aqui é com o ex-deputado, primeiro professor da Universidade Federal do Acre por tantos anos, né, da área de economia, secretário de Estado, foi inclusive, era presidente da CEPA, era Isso, CEPA, né? lá Comissão atrás. Estadual de Planejamento, não era, João? É, Governo agrícola. Nabor Júnior. Não, governo Joaquim Macedo. Joaquim Macedo, Joaquim isso, Macedo. em seguida foi o Nabor, é isso mesmo. Uhum. O João já tem uma larga experiência, deputado estadual, deputado federal, dirigente do MDB durante tantos anos e não larga a política não, porque essa experiência aí é fundamental. Geração madura e a nova que está chegando, se entrelaçando para construir o melhor, né, que eu acredito para esse estado, para essa cidade e esse país também, não é? Professor João, meu amigo, eu sou até suspeito, né, porque a gente é amigo há tanto tempo, né, João? Muitos anos. Bem-vindo, amigo, aqui ao Gazeta Entrevista, para esse bate-papo. Muito obrigado, Astério. Eu só estou Eu ia lhe sofrido. perguntar como você está. Astério, eu só estou sofrido porque eu tenho um bebê de 9 anos, o Paris Menezes Corrêa Lima, e ele está... Príncipe Paris. Príncipe Paris. Paris. É, porque é irmão do Heitor, né? Sim. O irmão mais velho, o nome é Exatamente. Heitor. E ele está internado na UGIL e com sequelas da dengue, porque a dengue não veio sozinha, ela traz outras parceiras nocivas, como a chikungunya e outras, né? Oropuxi. Oropuxi, exatamente esse palavrão aí. Série de... E aí eu estou com o coração apertado. Eu não quero politizar essa questão, Está Astério. internado, né? Está internado. Eu não quero politizar essa questão em respeito ao meu filho, e, Claro. enfim, né? Mas eu sei o sofrimento que a população de Rio Branco está sofrendo. A As dengue, UTIs estão lotadas. a Tá dengue abrindo está novas para UTIs, mais de né? 1000 casos e mais do que isso, Astério, uma enorme subnotificação. Porque esses casos comprovados são das pessoas que ousaram Procuram o fazer, sistema, procuram, vão etc. lá, né? E tem mais, e é pago também, quer dizer, os exames são pagos, enfim. Então, a dengue hoje está campeando de mel solto, enfim, machucando muito a população de Rio Branco. A dengue é uma doença muito cruel. Eu já tive. Ela machuca muito, ela machuca Já demais. tive, né? inclusive tivemos uma experiência assim que foi Mas fora muito- disso, eu espero que o meu bebê se recupere com bem, certeza, né? tá certo? certeza, E aí, com vamos lá, fé em estou à sua Deus aí. disposição, é um prazer estar com você aqui, meu querido. Bom, com você não é só entrevista, é uma aula. Mas olha, É aula, João. Já lhe entrevistei tantas e tantas vezes, inclusive ao vivo. Quando você era deputado estadual na Assembleia Legislativa, a gente entrava com link ao vivo. MDA. MDA, aquela história toda ali, né? Isso. Mas é o seguinte, por onde começar? Eu acho que vamos direto sobre Marcos Alexandre, porque depois a gente faz um panorama nacional. Eu quero saber também da situação do MDB aqui no estado do Acre. Como é que está Cruzeiro do Sul, Brasileia, Isso. Feijó também, Isso, né? Tá bom? isso. Marcos Alexandre, no MDB, pré-candidatura de vento em popa, e você foi escolhido aí, chamado pela sua até qualificação, competência política, técnica, para trabalhar na construção de um plano de governo. Exato. O Marcos Alexandre jogou nas costas e no colo do MDB essa responsabilidade, e eu tive, digamos assim, o privilégio de ser escolhido. Agora é um privilégio que é, de fato, uma enorme responsabilidade, Astério, porque, de repente, nós temos que trazer a forma do MDB para oferecê-la ao Marcos Alexandre e à sociedade, no seguinte aspecto. O MDB sabe da responsabilidade que tem, porque o Marcos está numa posição bastante confortável na oferta popular, ou seja, a expectativa popular do Marcos é muito grande, é boa, e o MDB tem que ter a responsabilidade de ampliar, de abrir os braços nessa aliança, entendeu? Amparar. Exato. E isso, o plano de governo é muito essencial na visão do Marcos, pelo seguinte, porque ele quer um plano de governo que seja uma espécie de rumo, de bússola Norte. para os secretários.
Ou seja, porque é o seguinte... Não é aquele tipo de plano que a gente viu de candidatos aí que puxa na internet e joga lá e só para apresentar na campanha. Exatamente, é um requerimento legal. Não, o plano que o Marcos quer é o seguinte, é um plano que oriente o plano plurianual e que se transforme em lei orçamentária. Vou usar um palavrão, exequível. Não, e essa questão do exequível é uma coisa delicada, porque a história é o seguinte, o plano tem 3 vertentes principais, né? Uma vertente, que a gente chama de vertente número 1, é prioridade 1, porque prioridade 0 não existe. Sim. É a seguinte, Rio Branco precisa ser restaurada. A cidade de Rio Branco, o município de Rio Branco precisa ser recuperado, restaurado. É uma espécie, um amigo meu chama de SOS Rio Branco. Antes de governança, antes de governar nas ações de saúde, educação, etc., nós temos que ter a limpeza urbana, as ruas, a preocupação com a cidade, a preocupação com o município. O prefeito Angelim, ex-prefeito, costumava dizer que o prefeito é o síndico. Mas é um síndico mesmo. É um síndico da cidade. É um síndico, exatamente. E pelas ruas se conhece um prefeito. Eu já sabia disso lá na minha infância. Então, o que acontece? Rio Branco precisa desse cuidado preliminar para poder respirar. Bom, agora vamos começar a governar, porque Rio Branco está muito machucada. Ô, cidade machucada. Esse plano vem ao encontro. Ponto número 1 é exatamente a restauração, a recuperação, o SOS Rio Branco, que precisa ser feito no conjunto da cidade, no conjunto do município, para então nós avançarmos na conquista enfim, das questões mais temáticas de saúde, educação, transporte etc. público, exato, transporte público, agricultura, tudo saúde. Tudo isso. A mobilidade urbana é outro problema. Enfim, em todas as áreas nós precisamos de SOS, entendeu? Inclusive nas áreas rurais também, viu, Josélio? As coisas estão ruins, estão difíceis, estão muito difíceis, e a gente precisa trazer isso à tona como 01, aí assim, a partir daí, resolvida essa questão preliminar, esse SOS, prestado esse socorro, aí a gente começa a governar Rio Branco com Marcos Alexandre. Como é que o MDB lida com a oposição está tentando construir um mote. Não, mas o Marcos era do PT e foi para o MDB e o coração é vermelho e não sei. Como é que o MDB liga? Acha que é bobagem ou tem uma preocupação? A história do garantido, Olha, de fato, isso é uma questão bastante tematizada, muito discutida na sociedade. É o seguinte, os fatos, vamos para os fatos. Sim. O Marcos Alexandre saiu do PT em novembro do ano atrasado, né? Não foi do ano passado. Do ano atrasado, né? O Marcos Alexandre passou 10 meses para escolher um novo partido. Ele saiu do PT. E nessa fase em que o Marcos ficou 10 meses aí, ele foi cortejado por todas as forças praticamente. Por todas Direito, centro e esquerda. Todas as forças políticas. Por exemplo, verdade. Ele foi convidado pelo Cidadania, ele foi convidado pelo republicano do meu querido amigo Roberto Duarte, ele foi convidado pelo PSD, ele foi convidado por vários, inclusive recebeu emissários do PP, foi convidado pelo PP através de emissários. Enfim, todas as forças políticas ficaram disputando, digamos assim, a cereja do bolo, ficaram disputando a beleza da noiva, a sapiência, a eloquência, mas a beleza da noiva. Pois muito bem. O MDB, então, colocou-se dentro disso, convidou o Marcos Alexandre para vir para as nossas hostes. E o Marcos Alexandre demorou um tempão, então esse é o primeiro fato concreto. Ele, então, se decidiu, acho que no mês de agosto, aí sim, do ano passado. Ele estava lá no Tribunal Regional Eleitoral com o doutor Djalma. Não queria nem se manifestar, a gente convidar para uma entrevista. Perfeitamente. Não então eu acho que não é muito honesto, sabe? Ou pelo menos assim... Desleal. Não é muito leal você que foi, que convidou, que lutou por isso, que colocou-se como uma espécie de, olha, eu sou um pretendente. Aí depois, como você não foi o escolhido, aí você fica... A noiva não está com nada. A noiva optou por outra pessoa, então o que acontece lá quando eu era criança, o pessoal falava ruendo. Ficou ruendo. Ficou ruendo. Quando o cara doido por uma menina e tal, eu chegava lá junto e tal, mas a menina escolhia outro. Então, na verdade, agora é uma opinião, na verdade há muito despeito. As pessoas não estão conseguindo
esconder o despeito pelo fato do Marcos vir para o MDB. Mas aí tem uma coisa realmente relevante. O Marcos veio para o MDB porque o Marcos, no MDB, ele fertilizou, ele trouxe oxigenou o entusiasmo, eu chamo... A vinda dele passou por um encontro em Brasília, por uma questão de governo. Não. De governo. Ou de ministro de governo, porque o Flaviano, ex-senador, ex-deputado, ex-governador, tudo é muito articulador. Isso. Disse, não, porque passou por Brasília um acordo de que o Marcos vem para o MDB e que terá todo o apoio do governo federal. Passou. Não. A questão foi a seguinte, o Marcos exigiu duas coisas para manifestar a vinda para o MDB. Primeiro, a bênção do Nabo Júnior. Ele queria tomar a bênção do Nabo Júnior. Ele queria receber, sabe, o apoio, a bênção do Nabo Júnior, e depois ele foi com a presidência... Baleia Rossi. A presidência nacional do partido, que é da cidade dele lá em São Paulo, Baleia Rossi. Tá certo? Bom, o Marcos então fez a filiação lá em Brasília, mas não houve nenhum tipo de acordo, etc. Maior. O que houve foi o seguinte, ele veio de Brasília direto para Assis Brasil, para uma agenda do MDB em Assis Brasil. Então o Marcos Alexandre, ele veio para o MDB para comandar o partido, para ser o timoneiro, um misto de timoneiro e capitão. Ele é o primeiro violino da orquestra. Tá certo? E isso trouxe para o MDB um remor, sabe? Remoçou o partido. A ida do Marcos Alexandre para o MDB, de certa forma, influenciou nos municípios do interior? Muito. Porque como um líder maior. A nível do Estado, é uma coisa engraçadíssima. Eu acho que é possível que, na escolha do Marcos, que eu não posso entrar na cabeça dele, né? Na consciência dele, mas é o seguinte, ele percebeu que o MDB, nós tivemos a maior derrota dos últimos tempos, que foi, nós perdemos a representação nacional. Sim. E aí, o Marcos também avaliou que, nas eleições municipais, Jéssica Salles é um nome extremamente viável, é um nome de eleição, é um nome, digamos assim, de expectativa da população. 70% da população de Cruzeiro do Sul. A mesma coisa em Mâncio Lima, Itamar de Sá, lá em cima, lá em Taumaturgo. Rodrigues Alves também está animado dentro desse processo. Brasileia, sua terra, Leila, também está dentro desse projeto. Né? Então, de repente, nós sabemos que em 2026 um ciclo acaba e o Marcos Alexandre o MDB tem, ele quer ter um grande comando, não para sair da prefeitura se ele for eleito, sim, de Rio Branco, não, isso já é uma decisão tomada, quer dizer, ele vai ser eleito, se ele sendo eleito, ele vai para reeleição, aí sim, num segundo mandato, ele vai dizer claramente, bom, agora eu vou fazer uma disputa de governo do Estado. Por quê? Porque esse ciclo se encerra e um novo ciclo recomeça. Então as alianças vão ser colocadas de várias maneiras, Astério. Agora, que o Marcos Alexandre veio e fertilizou o MDB, ele é o primeiro violino da orquestra, e que ele exatamente, ou seja, ele é o 01 no MDB. Você tem muita experiência, professor João. Você acha que o debate se vai dar no campo ideológico ou não? Porque a gente está vendo, por exemplo, os extremos. Tem o extremo aqui e tal. E não, mas não é Bolsonaro, mas é Lula, essas coisas. Você acha que dá no campo ideológico ou é pessoal mesmo? Nem ideológico, nem pessoal. Quem vai comandar o debate nas eleições municipais de Rio Branco são os buracos, a limpeza pública, as gestões que vão a saúde, a educação, esse SOS. Sabe por quê, Astério? Pelo seguinte, o Bolsonaro é um cara extremamente importante, ele tem uma enorme influência, aliás, a população de Rio Branco votou majoritariamente nele, mas ele não vai dirigir Rio Branco. O Lula foi também bem votado aqui em Rio Branco, mas o Lula não vai dirigir Rio Branco. O prefeito de Rio Branco será ou o Marcos Alexandre, ou o Sebastião Bocalon, ou o Alisson Bisteni, ou o Emerson Jarudi, que eu acho que são os que se colocam nesse momento. Na nossa avaliação, quem vai ser o prefeito de Rio Branco é Marcos Alexandre. E o Marcos Alexandre, esse debate é muito caolho, é muito equivocado. Pelo seguinte,
o Marcos Alexandre terá que ser o prefeito, se ele for o prefeito de Rio Branco, ele terá que dirigir para todos os riobranquenses, os que votaram nele, os que não votaram nele, os que deixaram de votar. Ele é o prefeito de todos. Ele tem que se relacionar com o governador do Acre, ele tem que se relacionar com o presidente da República, com os ministros, com os parlamentares. Ou seja, a noção, a cidade vai comandar, tá certo, essa eleição. E aí, modéstia à parte, nós levamos uma enorme vantagem, porque o Marcos Alexandre é um acontecimento. Olha, ele é um bicho diferenciado, eu vou falar assim. Ele é um prefeito qualificado, será um prefeito qualificado para a população de Rio Branco. Muito a gente bem. sabe que muitas coisas ainda vão acontecer. Em política, tudo é possível. É possível ainda, até as convenções, a construção de uma aliança com o progressista, com o governo do Estado. É possível. Tem canal, tem janela aberta, a porta está entreaberta ou está tudo fechado? As conversações estão a todo vapor. Se você observar bem, o Marcos Alexandre é o único dos candidatos, não, o Jarudi também, que tem um novo, que tem já uma definição partidária. O Bocalon não tem, o Alisson não se sabe direito ainda, porque o Alisson vai disputar com o Bocalon, né? Quer dentro dizer, do progressista, dentro do né? progressista, etc. Então, essas conversas estão sendo dadas. Nós não podemos só adiantá-las, Asterio, sabe por quê? Porque a gente, às vezes, faz uma conversa, faz uma fotografia, no outro dia o cara está sendo cooptado. Porque os nossos... Eu me lembrei do doutor Rueda, deputado, numa os nossos visita ao MDB, ficou aquela questão... Exatamente, dúvida, né? exatamente. Mas nós estamos conversando, essas possibilidades todas existem, nós temos uma candidatura dada aposta, do Marcos Alexandre. O vice vai ser um elemento de composição, mas nós estamos conversando com todo mundo. Eu ia perguntar sobre o vice. Tá aberto. Nós estamos conversando com todo mundo, ou seja, não, exatamente. Por quê? Porque o vice tem que ser um elemento que ajude a vencer as eleições e ajude também a dirigir Como a foi o Márcio municipalidade, né? Batista naquela primeira gestão do Marcos, né? O Márcio era o vice, secretário de Educação. O Márcio Batista, isso. Né? O Márcio ali naquele tempo, né? Agora, nós estamos querendo, Astério, o seguinte, nós estamos querendo ampliar a aliança. Porque é o seguinte, nós temos uma aliança com a esquerda democrática, o MDB tem. Mas nós estamos querendo também estender essa aliança para a direita democrática. Então, nós estamos conversando com o PRD, já está um pouco na nossa aliança, estamos conversando com todos os demais, inclusive com a União Brasil, tá certo? Ninguém está fora desse horizonte. Está aberto. Está aberto. Aberto, tá certo? Né? Então, tudo pode acontecer até as eleições aí. Eu gostaria de abordar uma questão também, que se fala muito. Não, mas o Marcos Alexandre é o candidato do Jorge Viana. E sobre o Jorge Viana também eu quero abordar até aquela última entrevista que ele deu, que ficou muito polêmica, mas depois do intervalo, pode ser? Claro. Depois do intervalo, a gente vai aqui, volta já, fica aí.